Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós vamos fazer uma visita ao livro do Eclesiástico para nós ouvirmos um elogio ao rei Davi. Depois nós vamos voltar ao livro dos reis, mas essa inserção da leitura de hoje do Eclesiástico é porque traz um belíssimo elogio a este rei. Vai dizer assim: como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Então, que esta é a grande oferenda que o povo de Israel fez ao seu Senhor. Então, quando se fazia os sacrifícios em Israel, o sacrifício dos animais, o grande sacrifício era dos animais gordos. Então, para dizer assim, que como se destaca o sacrifício de um animal gordo, que é a grande oferenda a Deus, assim é o rei Davi. Brincou com leões e com ursos. Não foi ele que ainda jovem matou o gigante? Então a história com Golias. Pois invocou o Senhor o Altíssimo, e este deu força a seu braço direito, e ele acabou com um poderoso guerreiro, e reergueu o poder do seu povo. Pois esmagou o inimigo com toda parte, e aniquilou os filisteus. Dava graças ao Senhor, ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor. Aí é interessante que veja que as obras grandiosas de Davi, elas não vão ser narradas tanto nessa leitura, nem sequer o seu pecado, mas sobretudo vai falar de uma dimensão de Davi, que é aquela em relação ao culto, à liturgia de Israel, a sua capacidade de louvar, de cantar, de estar diante de Deus. Então a leitura prossegue assim: em todas as suas obras dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor, de todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus seu Criador. Diante do Senhor colocou cantores, deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeição as solenidades até o fim do ano. Fez com que louvassem o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. O Senhor lhe perdoou os seus pecados. Somente aqui tem a menção de pecados, mas para falar do perdão de Deus, e exaltou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel. Então, nós percorremos neste ano, praticamente desde o início do tempo comum, toda a história de Davi. E aqui nós temos um resumo. Mas este resumo não vai falar das suas grandes batalhas, não vai falar dos seus conflitos que saiu vitorioso, não vai falar da expansão do reino, não vai falar de outras coisas tanto quanto da sua capacidade de louvar a Deus. Então Davi é colocado aqui nessa leitura do livro do Eclesiástico como o modelo de louvor e de oração. Então, o salmo de hoje, Salmo 17, são perfeitos os caminhos do Senhor, sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Então Davi é aquele que confiou no Senhor, aquele que confiou no Senhor e que o Senhor estava com ele nos momentos difíceis. Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso ungido, a Davi e a sua casa para sempre. Então sempre a memória da casa de Davi, Davi e sua casa, por causa da profecia messiânica de Natã, que o Senhor não deixaria o trono sem um sucessor de Davi. Na aclamação ao evangelho de hoje, nós vamos rezar: felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Então, escutar a palavra de Deus, porque produz frutos, e sermos perseverantes nessa escuta, porque é essa palavra que vai produzindo a transformação, o fruto da conversão na nossa vida. Hoje nós temos no Evangelho a narração do martírio de João Batista. Então, alguns diziam, porque lembram que uma pergunta fundamental no Evangelho de Marcos sobre Jesus é: quem é Jesus?
A primeira pergunta é: quem é Jesus? Então aqui no fundo está essa pergunta que é a alma dessa narração do Evangelho. Assim começa. Alguns diziam que João Batista ressuscitou dos mortos. Outros diziam que é Elias ou é um profeta, como um dos profetas. Herodes vai dizer: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Então Herodes tinha este trauma, este pecado que carregava essa sombra da sua vida. E então começa a narração do martírio de João Batista. Herodes tinha mandado prender João, porque João condenava a ele pelo pecado de ter se unido à sua cunhada. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Então chega uma ocasião que é oportuna para que a esposa de Herodes pedisse a cabeça de João Batista e assim se livrasse de uma pessoa que a incomodava, porque o Evangelho mesmo vai dizer que Herodes tinha medo de João. Tinha medo pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Então chega o dia oportuno, que é o aniversário de Herodes. A filha de Herodíades vai dançar e o rei, então, naquele momento de embriaguez, de devaneio com o poder, vai dizer: pede-me o que quiseres e eu te darei, ainda que seja metade do meu reino. E ela vai pedir, orientada pela mãe, a cabeça de João Batista. Então Herodes, com muito pesar, mas tinha prometido isso publicamente, então cumpre, sem saber e sem ter a grandeza de perceber que quando se promete um mal, ainda que publicamente não se cumpre. Então o rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Manda degolar João Batista e levam os seus discípulos depois o seu cadáver e o sepultam. Termina assim a história de João Batista. Em uma festa, em um jantar, ele é martirizado. Jesus também, em um jantar, na última ceia, ele vai se doar de modo incruento e começa ali também o seu caminho para a cruz. Mas tem uma outra coisa que lembra que os discípulos foram enviados e que Jesus já prevenia os seus discípulos que eles iriam encontrar resistência? E depois eles vão voltar para apresentar a Jesus um relatório do que aconteceu na missão. Mas a narração do martírio de João Batista acontece neste momento. É um exemplo concreto daquilo que pode acontecer com quem opta por seguir Jesus. Não podemos pretender uma história diferente daquela do nosso mestre. Ora, no martírio de João Batista, nós vemos o prenúncio daquilo que vai acontecer com Jesus. E de fato no Evangelho, quando chega a notícia do martírio de João Batista, Jesus se retira em oração, em tristeza pela perda daquilo que é o seu mestre, o seu discípulo, mas também o seu amigo, mas também o sentir que se aproxima o martírio dele mesmo, que ele não vai ter um fim diferente daquele que teve o precursor. Hoje é sexta-feira e uma possibilidade que se tem é de celebrar a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus. É aconselhável essa prática, mas continuamos a percorrer a eucologia ferial e a oração após as oferendas, ela diz assim: santificai, ó Deus, com a vossa bênção as nossas oferendas e acendei em nós o fogo do vosso amor. Então, que o desejo de que nós nos tornemos oferendas, que nós mesmos sejamos oferendas para o nosso Deus e Senhor, para que assim nós possamos transformar a nossa vida em uma oferenda agradável a nosso Deus. E na comunhão, renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós nos pedimos a Deus que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. A Eucaristia é o alimento sem o qual nós não progredimos. Se no nosso corpo nós precisamos do alimento para crescer, este alimento por excelência da vida espiritual é a Eucaristia, que faz com que nós tenhamos energia para vencer o mal e para progredir também. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.